De cara, vamos de Alan Paiva. O Alan Paiva mandou uma homenagem para nosso querido Tite. Vamos ver? Olha lá, Tite. Gostou? Valeu, Tite. Na sequência, tem o Fernando Catânia, que também mandou uma homenagem, um agradecimento a ele. Ele falou: eu agradeço ao Tite tudo que ele fez pelo nosso Corinthians. Ele com a esposa, olha lá, a camiseta Valeu, Tite. Diante dessas duas mensagens, eu lhe pergunto, né? Na ocasião da mudança do Felipão para o Dunga, o universo imaginava que ia ser você o novo técnico da seleção brasileira. E eu queria saber, primeiro, o que você achou desses dois primeiros amistosos, Colômbia e Equador, e num segundo momento, a pergunta clássica, que você já cansou de responder, do 7-1 contra a Alemanha. Infinitos agradecimentos do torcedor. Eu digo que a atividade nossa profissional de técnico, às vezes, ela é dimensionada por vezes demais. Ou com uma idolatria excessiva, ou como responsável por uma derrota. E não é nenhuma coisa nem outra. A gente vence um conjunto da obra, ele é muito importante. Ele passa de atletas, ele passa da grande torcida, de dirigentes, de comissão técnica, de funcionários. Então, eu divido todas essas manifestações que eu tenho tido com esse grupo de pessoas que construíram essas vitórias. Seleção brasileira. Tempo para que possa enxergar o trabalho a ser desenvolvido e avaliar os profissionais que lá estão e que foram escolhidos da mesma forma. Então, Copa América, eliminatórias, vai ser a referência importante de uma real avaliação, de uma construção. Agora é o momento justamente de avaliar e ajustar os trabalhos e não pegar etapas, assim como no Campeonato Brasileiro, de ter uma real avaliação de um trabalho, só a partir daí a gente vai ter a condição de avaliar. Bom, vamos aproveitar e conversar um pouquinho mais com o nosso Tite. Ô Tite, você saiu do Corinthians no final do ano, nós já estamos em setembro. Não houve convite, não houve interesse de voltar ao trabalho. Enfim, o que você anda fazendo e o que você pretende fazer? Na perspectiva era de seleção brasileira ou seleção japonesa. Eram as duas formas que eu tinha de trabalhar e direcionar. Então ele partiu desde assistir jogos, eu fui assistir a final da Champions, Real e Atlético. A final da Libertadores, agora mais recente, acompanhei o City jogando, campeão inglês, com o Fernandinho e Yaya Touré jogando muito, né, com o Silva jogando demais. Queria ver o Bayern e queria ver o Barcelona ao vivo, então eu tive a oportunidade, conversei com o Bianchi, tive a oportunidade de conversar com o Bianchi também. Então, de alguma forma, estou procurando, afora aquele lado pessoal, especificamente profissional. E tu sabe, a gente já se conhece há bastante tempo, eu quando tenho essas oportunidades também eu entro para dentro de literatura, gosto muito de literatura, entendo que a minha atividade profissional ela requer um constante aperfeiçoamento dos trabalhos para depois vir aqui externar, mas fundamentalmente com o atleta mede isso, Edmilson. O profissional que está do teu lado, os treinamentos que ele te dá, o nível de conhecimento que tu tem, a forma com que tu traz. Hoje os veículos de comunicação, o aspecto visual, como tu trabalha com a tecnologia para trazer essa informação para o atleta, tu tem que estar buscando isso como forma de aperfeiçoamento. Isso eu estou. Ô Tite, você achava que seria o técnico da seleção brasileira ou você em algum momento recebeu a informação, prepare-se porque a seleção você vai comandá-la, ou você achava que pelo trabalho realizado, não, sou o primeiro da lista? Como é que é essa história? Entendia, Vanderlei, que alguns critérios pudessem ser adotados em função do tempo de trabalho nos clubes, dos títulos e dos trabalhos conquistados no próprio clube. E entendia, eu digo, olhava, digo, tem Muricy, tem Abel, tem Tite, tem Marcelo, tem Cuca, que foram os profissionais que ficaram bastante tempo e tiveram grandes conquistas. Digo, nós estamos no bolo daí, né, dos profissionais também na área executiva de futebol. E aí tu te prepara. É lógico que eu criei essa expectativa em função dos trabalhos no Internacional e os trabalhos e os 8 títulos nesses últimos 5 anos. E aí, mas paralelamente a isso eu tinha também a seleção japonesa, que era uma possibilidade real de trabalho. E junto com isso tem um lado pessoal, tem um lado profissional, e apostei nessa sequência. Por que não, Japão? Mas não tive, porque fui prejudicado também
porque não conversei e fiquei na expectativa, e aí o mexicano já Javier pegou uma condição. Javier, já 2 dias depois, um dia depois que deu, bateu a seleção brasileira, bateu a seleção japonesa também. Chico. Tite, meu amigo, me diga uma coisa. Você sabe que, evidentemente, que a gente torcia por você ir para a seleção. Mas você não foi, então agora você está na condição aqui de analista, né? Então a pergunta que eu vou te fazer não é uma pergunta para você como técnico. É você tentar me explicar um negócio que acontece. É um fenômeno. Você, no Corinthians, empatava muito. Até o pessoal inventou um termo que era o empatite. Né? O Corinthians empatava e não vencia. Bom, você saiu, veio o Mano Menezes, reformulou todo o time. E aí você olha aqui no Campeonato Brasileiro e dá raiva, porque o que acontece? Continuam os empates. Foi até agora 9 empates. 9 empates, 9 vitórias e 3 derrotas só. Quer dizer, desses 9 empates, se tivesse mais 2, 3 vitórias, o Corinthians estava lá em cima com o Cruzeiro. Então eu te pergunto, me diga uma coisa, por que o Corinthians empata tanto? Não pode ser o técnico, porque você empatava, agora o Mano empata. É o elenco, é o tipo de jogo. O que é que acontece com tanto empate assim? Chico, eu me permito assim, que as pessoas tenham muito cuidado, e eu sei que ela é parcial, a tua observação, para não pegar um semestre, ou melhor, um campeonato brasileiro, e a gente analisar 3 anos e meio de trabalho. Até porque, se oportunista fosse, eu diria assim que a equipe que venceu 21 jogos no Campeonato Brasileiro de 2011. E ela teve alguns problemas o ano final. Primeiro, ela jogou com 17 jogos, só o Guerreiro. E ela estava uma equipe que se acostumou a jogar com pivô. E quando não jogava, ela sentia. E ela saiu, o seu principal jogador chamava-se Paulinho. Sem falar que Ronaldo Augusto e que Fábio Santos, os 2 construtores, jogaram e machucaram uma série de jogos. Mas também por parte do técnico, e também serviu para analisar, em cima de que uma equipe que não conseguia ofensivamente produzir mais, o que eu poderia ter feito de modificações melhores, maiores, para ela se tornar mais agressiva, ou de jogar sem um pivô, sem um 9, como nós fomos campeões da Libertadores com Emerson. E aí tu começa a ter algumas respostas, inclusive sob forma de treinamentos ou alguns ajustes que devam ser feitos agora. Mas é injusto. Também, né? Não tinha Alex, exatamente, não, que era um meia de infiltração. Exato. E aí eu tinha um meia de armação, um outro detalhe, quando tu jogava com um atacante de movimentação. Então, sem se abster, mas injusto a pessoa que coloca, porque senão vamos colocar assim, ó, a equipe que foi campeão mundial e foi campeão da Libertadores invicta. Não, não é. Vamos olhar todo o trabalho e vamos olhar as circunstâncias que aconteceram para que pudesse acontecer. O Corinthians era um. Mundial. E o Mundial era o brasileiro, onde nós vencemos 21 e permanecemos de 38, nós precisamos 29. Então a gente tem que ter o cuidado. E aí eu vou fazer essa ressalva de que ela é parcial verdadeira no Campeonato Brasileiro, mas ela não é uma ideia de futebol, porque a ideia de futebol ela é representada em 3 anos e meio. Eu entendi. Eu só queria dizer o seguinte: eu fiz essa pergunta porque tem muita gente me perguntando isso aqui, né? Então me coloquei no lugar do torcedor. Mas eu entendo o que você está colocando. Agora, o Corinthians realmente tem problemas, né? Eu entendo que foi no segundo semestre do ano passado, você não tinha muito elenco para fazer gols, né? Tinha grande dificuldade nisso. E agora, o que eu não entendo é assim, se o novo treinador humano continuou com a mesma dificuldade. E o que fizeram? Venderam o Romarinho, que era o único atacante que tinha. Você vai falar, mas o Romarinho pode ir. Quem que é o Romarinho? Pô, o Romarinho hoje faz tanta falta pro Corinthians como se fosse Nossa, Chico, então o Romário para a seleção. Se o Romarinho faz falta pro Corinthians, fecha. Você sabe quantos chutes o Corinthians deu em gol hoje? E quantos gols o Romarinho fazia? Ué? O Romarinho fez 3, 4 gols a vida inteira. Ele fazia gol, fez gol crucial. Mas ele não fazia gol. Não fazia gol. Não sei se deu 10 gols o Romarinho na história dele no Corinthians. Não, deu.
Claro que Imagina, deu. só... E digo mais o seguinte, você não pode vender um atacante quando você não tem atacante. Pelo valor que o Corinthians recebeu? Não pode. Meu Deus do céu, tinha que mandar com uma Ferrari junto. Não é isso, não. Eu não acho assim. O futebol tem o seu limite. Nossa. O futebol tem o seu limite. Se você manda embora o Romarinho, mas traz de novo o Dentinho... você tá falando de Romarinho. Parece que eu não vi falar aí. O Kleber tá fazendo falta pro Corinthians. O Kleber não fez falta nem pra Ponte Preta. Meu Deus do céu. Mas vem cá, o Kleber se encaixou na defesa. Esse menino que tá aí não se encaixou ainda. Nossa, e bom, nós vamos já falar do Corinthians, né? Mas eu vou dizer, eu vou te adiantar uma coisa. O técnico Mano Menezes está sofrendo da síndrome de Moisés. Síndrome de Moisés. Que o Moisés é o grande patriarca judaico, né? Ele tirou a libertou... fosse aquele zagueiro. Não. É o Moisés. Meninos, vamos acelerar que nós temos coisa mais... Então, mas eu estou dizendo o seguinte, cara, é o Moisés. Ele nunca vai ver a terra prometida. Ele arma o time começa a jogar bem. Aconteceu isso na seleção. A seleção do Felipão, que foi campeã aí, que ganhou a Copa da Confederação, foi o time ele que armou. Mas ele não conseguiu ser campeão. Aí foi para o Corinthians, armou um bom time. Mas só que quando o time muda de nível, ele não acompanha a mudança. Então, agora o que está acontecendo? Ele está com o time e o time hoje, para o time, o Mano é um mico. Porque o Mano só sabe jogar para trás. E quando você está armando o time, tudo bem você começar a armar o time de trás para frente. Eu até acho válido. E foi isso que ele fez. E deu certo. Só que agora ele é um mico. Ele não pula o nível. Vamos conversar com o Tite. Vamos lá. Expulsa ele, como aconteceu contra o Goiás, que dá certo. Goleia. É isso, você lembrou. Tite, o negócio é o seguinte, Tite. Que aconteceu e é verdade. Por que vocês, treinadores gaúchos, levam essa vantagem sobre os demais? Só dá vocês na seleção brasileira. Até quando nós vamos ter que engolir vocês da seleção brasileira? Por que só gaúcho? Não tem escola gaúcha. O que vocês sabem mais do que os outros? Não tem escola gaúcha. Tem um intercâmbio muito grande. Tem grandes profissionais de todas as áreas, em todos os níveis. A minha formação como atleta ela foi mais paulista do que gaúcha. E se fosse de escola, por escola brasileira, a minha escola ela é mais paulista e carioca do que gaúcha. Porque a forma com que eu trabalho pega dados estatísticos da equipe do Corinthians, é uma equipe que premia posse de bola. E que ela tem normalmente mais de 60% de posse de bola em relação ao adversário. Porque a forma que eu entendo de jogar é assim. Que é uma forma um pouco diferente da do gaúcho, que ela é de marcar e de encher de volante. Eu gosto de jogar com 2 meio-campistas e 2 articuladores. Até os caras falam assim, eu acho que tu não é meio gaúcho não, da história. Então não tem, eu não vejo uma escola não. Com não 2 vejo uma escola laterais que diferenciada. atacam, né? 2 laterais que descem e apoiam, também gosto. Falando nisso, várias conversas paralelas e inteligentes entre Edmundo e Tite. Vamos botar uma no ar. O que você quer conversar com o Tite, Edmundo? Gostaria de perguntar para o Tite, né, que uma das coisas que me chamou muita atenção, eu joguei no Ceará o último ano, o ano que você foi campeão. Sim. 2011, né? 2011. Foi meu último clube. Chamei de Edmundo, desculpe. Que é isso? Você é um pouquinho mais calmo que ele. Você é um pouquinho mais calmo que ele. O João falou, você tá louco, esse é calmo. Fala, animal. Não, só completando. O Tite, a equipe, principalmente do Corinthians, vai ficar nervoso. Ele conseguiu fazer uma compactação, principalmente ali dos 2 setores que é fundamental hoje no futebol, que é a linha de 4, mais a linha do meio campo, né? É impressionante, tanto que as equipes adversárias ficavam sempre impedidas, né? O Luiz Fabiano, quando jogava São Paulo e Corinthians, ele ficava mais ou menos umas 10 vezes impedido, né? Por causa da linha avançada, né? Eu gostaria de saber do Tite, né? Qual que é a sua visão, porque o sinal de alerta da Copa do Mundo é um reflexo dos clubes ou um reflexo do nosso futebol mesmo. Você foi viajar, você foi para a Espanha, você foi para a Inglaterra, viu o Bayern, viu várias equipes jogando. Está faltando, da nossa parte, que eu falo agora que eu não sou mais jogador, da nossa parte, saber ensinar melhor, mandar mensagem melhor para o atleta, ou está faltando um comprometimento melhor, principalmente por esse atleta que está saindo da base para a equipe profissional? Edmilson, nós estamos num momento de evolução profissional em todas as áreas. Eu vou começar com a área de técnico. O atleta, e a gente estava falando dele, ele aceita, absorve informações. Eu vi o Neymar fazendo um comentário, ele disse assim,
Hoje nós estamos na época da informática, em tempo real a interação da pessoa que está nos assistindo, de todos. E aí o Neymar fala da seguinte forma: quanto mais informações e mais me mostrarem da importância que eu tenho que fazer, mais eu vou estar convencido de que eu devo fazer para que a gente possa ganhar. Observe? Então, qualificação nossa profissional, um intercâmbio maior, uma classe onde tenha... Eu sei que o Chopinho, me desculpa, eu esqueci o nome, Maurício, tem pela CBF cursos de formação em níveis importantes para a formação de técnicos. O que nós devemos fazer é fomentar para que haja uma valorização a nível de UEFA, em nível de UEFA e de FIFA, para dar uma qualificação melhor a todos nós. Estou falando primeiro da minha área. Nós somos ou professor de educação física ou ex-atletas que façam alguns cursos esporádicos, mas necessita ter uma busca melhor. Começa por mim. Começa por mim. Ou no seu autodidata, ou de procurar, ou de ver. Precisa de uma formação de base importante. E eu vejo alguns garotos dizendo assim: pô, nós não temos dificuldade de jogar na linha de 4 posicionada, porque nós temos marcação individual. Essa formação vai dar para a formação da base. Nós precisamos de uma estrutura onde vá fazer, Wanderlei, um treinamento pré-jogo decisivo e que tu tenha privacidade, que tu não precisa olhar ali fora e dizer assim, ó, silêncio, por favor, que eu estou ministrando o trabalho pronto para jogar amanhã contra a Alemanha. A seleção viveu uma esculhambação, né? Eu vi isso. Ninguém me falou. Eu estou observando o que teve. Estou falando do Felipe tendo que olhar para a cerca para pedir para as pessoas ficarem quietas para tu ter um nível de concentração e exigência. Isso retira a privacidade. Isso retira a capacidade de dizer assim, ó, cala a boca, fica quieto, porra, eu vou te dar um pá. Tu não tem isso. Nós estamos falando de qualidade de trabalho. Olha, não tem uma infraestrutura que te permitisse isso. Então são diversos níveis em diversas áreas que tem e dá para melhorar. Bom senso, um calendário. Eu sabia que o Corinthians ia sentir hoje. Ele jogou na quinta para o domingo. Não há Cruzeiro tempo também de recuperação. Não há tempo de recuperação. Calor danado, né? Não tem. O Flamengo jogou na quarta-feira, ganhou do Goiás, foi jogar no sábado contra o Grêmio, tu olhava assim, os estímulos estavam sempre atrasados. Precisa ter uma modificação de calendário, senão nós não vamos ajustar. Para aquelas pessoas, atletas do interior, aqueles técnicos que estão iniciando no interior, terem 8, 9, 10 meses de trabalho, faz campeonatos regionais mais curtos. O bom senso está dando uma aula, as pessoas de bom senso também têm que ouvir para aprender um pouco. É melhor, vai ser melhor para todos, diminui os campeonatos regionais, aumenta os estaduais regionalizados, vai ser melhor para a mídia, vai ser melhor para o futebol de uma maneira geral. Dava para fazer um churrasco e falar mais um monte de coisa daquilo que eu falei. Eu queria fazer uma pergunta para ele. Arbitragem profissional. Eu vi arbitragem profissional. Claro. Eu vi cara tendo que pagar nutricionista para ele ficar em forma porque a velocidade do jogo adiantou. Ou pagar advogado para defender o árbitro. Cara, isso não existe. Não existe. Não, Deixa mas eu não só existe mostrar. porque eles não lutam pelo interesse deles, né? Pelo contrário, eles negociam troca de favores. É tudo avacalhado. Eles negociam troca de favores. Então não tem uma representatividade. Cadê o presidente da instituição que representa os árbitros? Cadê? Pra dar essa... Não, aí eles negociam cargos, entendeu? Aí quem deveria representar o árbitro é funcionário do patrão do árbitro, do dono do árbitro. E aí...